No dia que se comemora no mundo inteiro a liberdade de pensamento, dia 14 de julho, nós vamos falar desse tema que é, sem dúvida, uma das grandes discussões jurídicas da atualidade. A Fórum, que tem um compromisso de manter-se na vanguarda dos principais assuntos do direito, publicou recentemente a obra da autora Luna Van Brussel Barroso, Liberdade de Expressão e Democracia na Era Digital, o impacto das mídias sociais no mundo contemporâneo. Para falar do tema, nada melhor do que a própria autora, nossa convidada de hoje. Luna, em primeiro lugar, muito obrigada por aceitar esse convite e falar com nossos usuários aí do nosso canal aqui no YouTube. Oi, Raíssa, eu que agradeço o convite, uma grande alegria estar aqui hoje com você. Luna, então vamos começar por uma questão que é básica, né? O que é a liberdade de pensamento, né? O que vem a ser a liberdade de expressar-se no campo do direito, né? Como esse direito é visto? Muito se fala em direito absoluto, né? Existe esse direito absoluto? Ou seja, são várias perguntas aí em uma, né? Exatamente, Raíssa, acho que a sua pergunta é bem complexa e ela tem, acho que, 3 pontas principais que vale a gente explorar aqui. A liberdade de pensamento e a liberdade de expressão são 2 liberdades distintas. A liberdade de pensamento é a liberdade que é garantida a todos os indivíduos e cidadãos de terem opiniões, convicções, de escolher a sua religião, de escolher o seu culto, e a liberdade de mudar de opinião, de mudar de religião e de mudar de culto. A liberdade de expressão, por sua vez, é a liberdade para manifestar o seu pensamento, para expor as suas ideias, as suas convicções, o que você pensa, o que você sabe, o que você acha que sabe. O direito fundamental à liberdade de expressão é historicamente protegida por todas as democracias do mundo por 3 principais fundamentos. O primeiro deles é o fundamento de busca da verdade, que parte da premissa de que, se você cria um espaço livre e aberto, no qual todas as informações podem circular, essa é a melhor forma de chegar a conhecimento de melhor qualidade. O segundo fundamento tradicionalmente apontado para a proteção do direito fundamental à liberdade de expressão é a dignidade humana. Segundo essa premissa, as pessoas ou os indivíduos, eles só se realizam completamente como seres autônomos e exercem a sua dignidade humana quando eles podem justamente manifestar os seus pensamentos, as suas ideias, as suas convicções, mesmo a sua religião e o seu culto. Então, esse segundo fundamento para a proteção da liberdade de expressão é uma dimensão mais individual, de garantir a autonomia e a dignidade humana de todos os cidadãos. E, por fim, o terceiro fundamento, que é tradicionalmente apontado para a proteção da liberdade de expressão, é a proteção e a promoção da democracia. A democracia, ela é um regime de autogoverno, em que os próprios cidadãos definem as regras que regem a vida em sociedade. Mas quando a gente passa a viver em sociedades complexas, é impossível que os cidadãos manifestem a sua opinião sobre todos os temas. Então, nós elegemos representantes e passamos, então, para uma democracia representativa, em que os nossos representantes é que tomam essas decisões. Para que a gente possa votar nos nossos representantes, a gente precisa da liberdade de expressão, a gente precisa ter informação e debate público sobre as ideias apresentadas por esses candidatos a serem os nossos representantes. E mais do que isso, depois que eles são eleitos, a gente só consegue controlar a atuação desses nossos representantes pela opinião pública, que também é o exercício da liberdade de expressão. Então, a proteção e promoção da democracia também é um fundamento muito importante pelos quais as democracias protegem o direito fundamental à liberdade de expressão. Então, embora a liberdade de pensamento e a liberdade de expressão sejam liberdades distintas, elas estão diretamente correlacionadas, porque você precisa da liberdade de expressão para poder manifestar o seu pensamento, porque senão a sua liberdade de pensamento não serve de muita coisa, se você não pode pregar para os outros o que você pensa. E mais do que isso, você precisa que os outros exerçam a liberdade de expressão deles,
para que você possa ter acesso às informações e opiniões dos outros, para então formar o seu pensamento e as suas convicções. Então, elas são diferentes, mas elas estão diretamente relacionadas. E passando agora para a terceira parte da sua pergunta, se existe algum direito absoluto, a resposta é não. Em uma democracia, nenhum direito é absoluto e ele tem que sempre ser compatibilizado ou ponderado com outros direitos fundamentais. Eu gosto de dizer ou de lembrar, na verdade, porque essa ideia é tradicional no direito, de que a nossa liberdade termina onde começa o direito fundamental ou a liberdade do outro. Um cenário de liberdades absolutas é um cenário de guerra de todos contra todos, que todo mundo faz o que quer, mas também precisa se proteger de todos os outros que também fazem o que querem. Então, em uma democracia, nenhum direito é absoluto. Falando especificamente sobre a liberdade de expressão, a própria Constituição brasileira prevê limites ao exercício desse direito fundamental, como a proteção à honra de terceiros, a proteção à privacidade, a proteção à intimidade. Se você pratica calúnia, que é imputar falsamente a prática de fato definido como crime a uma pessoa, você também pode ser responsabilizado, inclusive criminalmente por isso. Enfim, então, uma série de restrições constitucionalmente previstas à liberdade de expressão. E o próprio Supremo já reconheceu que o discurso de ódio contra judeus e a homofobia também são discursos que estão fora do âmbito da liberdade de expressão. E só para então concluir o raciocínio, Raíssa, eu acho que agora, mais recentemente, a gente tem visto um movimento de disseminação de notícias fraudulentas, ou seja, mentiras deliberadamente criadas para enganar. A gente tem visto ataques à democracia e uma certa proliferação de discurso de ódios. Eu acho que esses discursos também estão fora do âmbito de proteção da liberdade de expressão, porque eles atacam os próprios fundamentos que justificaram a proteção da liberdade de expressão. Então, eu disse, a gente protege a liberdade de expressão para chegar à verdade, mas uma mentira deliberadamente criada, ela não promove o fundamento de busca da verdade. O discurso de ódio e o ataque coordenado a opositores, ele não promove o fundamento de dignidade humana que justifica a proteção da liberdade de expressão, porque ele ataca a dignidade humana de terceiros. E, por fim, discurso que ataca a democracia e a subsistência das instituições democráticas não protege o fundamento de proteção da democracia que justifica a proteção da liberdade de expressão. Então, eu acho que esses discursos também estão fora do espaço de proteção desse direito fundamental. Bom, isso mesmo. A primeira pergunta aí já foi bem esclarecedora e também já tem tudo a ver com a realidade de hoje, né, em relação à liberdade de expressão. Como é que você poderia aí definir a nossa realidade a partir daquilo que você já estudou, a partir também de todos esses novos paradigmas que são, inclusive, desafios para os profissionais de direito, né? O que você conseguiu aí fazer no seu estudo, na sua pesquisa, que inclusive resultou no livro, né? Eu acho que a gente teve uma mudança radical ou relevante no espaço de exercício da liberdade de expressão. A teoria tradicional da liberdade de expressão, ela foi pensada para um cenário de escassez de informação, ou seja, um cenário em que a participação no debate público, ela dependia da intermediação de jornais impressos, de canais de rádio, de canais de televisão, e esses meios exigiam recursos financeiros elevados. Você não podia simplesmente criar o seu próprio jornal, porque isso exigia investimento financeiro muito custoso para qualquer cidadão comum. Então, a participação no debate público dependia de você ter acesso a esses veículos de imprensa tradicionais, que eram pontuais ou de número reduzido. Fora isso, para um cidadão comum participar do debate público, ele tinha que comparecer fisicamente, por exemplo, a uma rua para protestar, à praça pública. Então, as opções de participação no debate público para um indivíduo comum eram muito limitadas e concentradas nesses veículos tradicionais de imprensa. Isso tinha um aspecto ruim de excluir muita gente da participação no debate público, especialmente minorias e pessoas que não tinham recursos financeiros, mas tinha um aspecto que poderia ser considerado relativamente positivo, que é, esses veículos tradicionais de imprensa exerciam controle editorial sobre o que era publicado.
Ou seja, tudo que ia ser publicado passava por eles antes. E eles, então, avaliavam o que ia publicar ou não. Isso significava que se eles tomassem a opção deliberada de publicar uma informação que era sabidamente inverídica, ou de publicar um discurso que era ódio puro e simples, sem nenhum conteúdo de informação, eles iam ser responsabilizados civilmente, essas instituições de imprensa, os veículos de mídia tradicional. Os gatekeepers, na linguagem jornalística, são as pessoas que fazem esse controle aí de informação. Perfeito, exatamente isso. Então, eles tinham a gente tinha mecanismos de responsabilização desses gatekeepers que, em alguma medida, evitava o excesso ou o abuso da liberdade de expressão. Com a internet, as coisas mudaram radicalmente. Agora, qualquer pessoa pode publicar na internet, em tempo real. Eu posso agora entrar no Facebook ou no Instagram e publicar uma afirmação qualquer. E as plataformas, elas não exercem o controle sobre o discurso ou o controle editorial sobre o discurso que os veículos de imprensa exerciam antes. Isso tem uma série de coisas positivas, de inclusão de minorias no debate público, de fomentar o pluralismo político. Então, eu acho que a internet tem muitas coisas positivas. Mas, por outro lado, agora, qualquer pessoa pode publicar uma informação que ela sabe ser inverídica, ela pode inventar uma coisa. E sem o controle editorial que existia antes, você não consegue impedir a circulação, ou pelo menos minimizar a circulação dessas informações. Quando você combina isso também com a facilidade de publicar, você tem um aumento exponencial na informação. E a gente muda de um mundo de escassez de informação para um mundo de excesso de informação e escassez de atenção. Então, agora, todo mundo que publica na internet está disputando a atenção dos usuários ou a atenção dos leitores. E aí você tem uma proliferação de conteúdo que polariza, que apela para os nossos instintos mais tribais, que apela para a nossa emoção e não para a nossa razão, porque esse é o tipo de conteúdo que atrai a atenção dos usuários. Então, a gente tem um cenário em que a consequência é a proliferação de discurso abusivo ou ilícito, ou mesmo de discurso que polariza. Não é propriamente que esse discurso não existisse em nenhuma medida antes da internet, ele existia, mas pelas regras de responsabilidade civil que existia na época dos jornais, da rádio, da televisão, esses riscos eram um pouco mais equilibrados. Exato. E qual modelo, Luna, assim, que você avalia que pode ser possível para resolver esse problema? Eu sei que você aponta algumas soluções possíveis no seu livro, e a gente pode chegar a um modelo como esse que você fala? Raíssa, não tem uma resposta fácil para a sua pergunta. Eu acho que a resposta para esse dilema é o que todas as democracias do mundo têm buscado e tentado endereçar, porque, por um lado, a gente quer impedir a proliferação desse discurso que causa danos reais e concretos às democracias, a instituições e a pessoas, mas, por outro lado, a gente também não quer o Estado como protagonista na regulação da liberdade de expressão, porque ele é um ator diretamente interessado nos resultados do debate público. Então, é muito difícil ponderar os diferentes interesses e chegar em um equilíbrio possível. O caminho que eu proponho no livro é o caminho de autorregulação regulada das plataformas digitais e das redes sociais. Quando eu propus esse modelo, eu parti de duas premissas principais. A primeira delas era de que a regulação estatal, ou puramente estatal, das plataformas digitais e das redes sociais era ruim, por dois motivos principais. Em primeiro lugar, porque a gente está falando de um espaço que é técnico, que exige conhecimento sobre como funcionam algoritmos, sobre como funcionam sistemas de recomendação. E um ambiente que depende muito da tecnologia. A capacidade dos algoritmos de moderarem conteúdo depende diretamente do avanço da tecnologia que está em constante evolução. Então, quando a gente está lidando com um ambiente técnico e em constante evolução,
o legislador não é o agente mais capacitado para essa regulação, porque ele não é capaz de entender esse mundo e de acompanhar os avanços desse mundo. Então, esse é o primeiro motivo pelo qual a regulação puramente estatal não funciona. E o segundo fundamento pelo qual a regulação estatal não funciona é de que a regulação da liberdade de expressão é muito complexa. Nos casos mais complexos sobre liberdade de expressão, as pessoas vão discordar sobre a licitude ou a ilicitude de determinado discurso. É claro que a gente tem zonas de certeza positiva, ou seja, em que há um abuso claro e evidente. A gente também tem zonas de certeza negativa, em que evidentemente não há um abuso. Mas a gente tem uma zona cinzenta, na qual se inclui a grande maioria dos casos complexos. Então, e a gente não quer o Estado sendo responsável por resolver essa disputa, ou pelo menos não quer que o Estado seja o protagonista na resolução dessas disputas, porque aí a gente tem riscos reais de um retorno da censura estatal, que é muito prejudicial, e eu diria que especialmente no Brasil, que tem um histórico de censura grave, e do qual a gente ainda não se livrou completamente. Então, esse era o segundo motivo pelo qual eu não queria atribuir o protagonismo ao Estado. Claro que isso não significa que o judiciário não deva ter competência para resolver casos concretos, não é isso que eu proponho e eu detalho isso no livro. Mas não deve ser o protagonista na solução dessas questões. E a segunda premissa, igualmente importante, da qual eu parti, é de que a autorregulação pura e simples, ou seja, em que as próprias plataformas definem as regras, como elas vão ser aplicadas, julgam os casos concretos e você não tem nenhuma supervisão, também não funcionou. Esse é mais ou menos o modelo que a gente tem hoje em dia, embora o judiciário haja em alguns casos concretos, e nos trouxe a esse mundo em que ainda há proliferação de discurso abusivo ou ilícito. Então, eu queria encontrar um meio termo que, por um lado, não abrisse espaço para uma censura estatal, mas, por outro lado, também não desse poder demais às plataformas para exercer uma censura privada e elas próprias serem um novo risco para a liberdade de expressão ou a democracia. Então, o modelo de autorregulação regulada atribui papéis diferentes ao Estado e às plataformas digitais, e esse modelo é fiscalizado por um órgão de composição majoritária da sociedade civil, independente do Estado, e que é capaz de controlar como as decisões de moderação de conteúdo são tomadas pelas plataformas e com foco especial em garantir a transparência e entender quais são as decisões que são tomadas e como elas são tomadas. Então, acho que esse é o modelo que eu proponho e que eu detalho no livro. Luna, eu acho interessante também destacar, fazendo até um adendo aí, em relação, para a gente partir para o final, é que até chegarmos lá nesse modelo, enfim, nessa posição mais concreta, eu acho que vale também reforçar que os usuários, né, são as pessoas também que podem fazer diferença nesse processo todo, porque elas podem ser os gatekeepers, que a gente falou aqui, selecionar, não, essa mensagem eu não vou republicar, essa postagem não, e fazer essa seleção, essa consciência mesmo, né? A gente está no dia da liberdade de pensamento e vale fazer essa reflexão também, porque nós somos responsáveis por aquilo que nós compartilhamos e publicamos, né? Então, até chegarmos lá, a pessoa também, nós como pessoa também podemos fazer essa autorregulação, né? Com certeza, Raíssa. Na verdade, eu acho que esse seu comentário, ele é a solução mais duradoura e mais eficiente para o problema que a gente vive hoje em dia. Assim, que cada indivíduo tenha consciência de que precisa ler o que chega até ele, precisa ir para mais de uma fonte, precisa questionar, precisa entender de onde isso está vindo, quais são os possíveis interesses dessa pessoa em fazer essa afirmação, e se informar de uma forma geral de fontes diversificadas. Ninguém deve ouvir só uma pessoa ou só uma fonte. Então, eu acho que a longo prazo, a educação digital e os usuários desenvolverem essa consciência é a melhor resposta e a melhor solução possível para essa questão.
Porque eu acho que um dos problemas, porque são vários problemas das fake news, é de tanto que você compartilha aquilo, de tanto que aquilo é compartilhado, acaba virando uma verdade, né? Uma verdade por uma mentira, uma verdade atrás daquela mentira. Então, eu já tive vários casos de amigos, pessoas assim, que são esclarecidas e tudo mais, inclusive, que receberam algo que já vinha sendo compartilhado por muitas e muitas pessoas, e aquelas pessoas, não, mas isso é verdade, está aqui, é verdade. Pessoas esclarecidas, mas do tanto que já foram compartilhadas, parece que elas ganham ali uma autoridade de verdade, assim, né? Então, é um problema muito grande mesmo que a gente vive em relação a isso. Mas, voltando aqui para o nosso roteiro, agora falando um pouco mais sobre os profissionais, né, do direito, né? De acordo com a sua opinião e também com a sua pesquisa, qual seria esse papel do profissional do direito nesse processo? Raíssa, eu acho que talvez três considerações importantes. Em primeiro lugar, eu acho que os profissionais do direito precisam fugir de uma certa visão maniqueísta de achar que as plataformas são vilãs e devem ser reguladas a qualquer preço, ou, de outro lado, a visão de que a liberdade de expressão é um direito absoluto e que dá a qualquer um o direito de falar tudo e qualquer coisa. A gente precisa fugir dessa visão de opostos e dialogar e pensar em soluções alternativas que ponderem os dois lados da disputa. Então, eu acho que o direito e os profissionais do direito têm um papel importante para cumprir aqui. Em segundo lugar, eu acho que é importante que eles entendam um pouco, minimamente, sobre as limitações técnicas desses espaços para que eles não façam demandas ou exigências que são de cumprimento impossível. Que eles entendam minimamente quais filtros de algoritmos funcionam, quais não funcionam. É claro que eu não estou defendendo aqui que alguém tenha que entender algoritmos e como eles funcionam, mas saber minimamente as limitações técnicas da regulação desse espaço me parece importante para quem quiser discutir esse tema. Mas terceiro e mais importante, eu acho, é que os profissionais do direito contribuam para disseminar a constatação de que a liberdade de expressão não é, nem nunca foi, um direito fundamental absoluto. É claro que acadêmicos divergem sobre os limites da liberdade de expressão, sobre a melhor solução para casos concretos. Essas divergências, elas são legítimas em um embate acadêmico e fundamentado. Mas, como eu disse, há zonas de certeza positiva. Há discursos que estão claramente fora do exercício legítimo da liberdade de expressão, e eu acho que os profissionais do direito têm um papel importante de esclarecer mesmo, tecnicamente, o que é a liberdade de expressão, por que a gente protege esse direito fundamental, e ressaltar que ele não dá direito a qualquer um de falar tudo e qualquer coisa, porque se a gente se deixar caminhar para um mundo em que as pessoas não concordam sobre uma base mínima de fatos, a democracia não vai sobreviver. Todo mundo tem direito à sua própria opinião, mas não aos seus próprios fatos. Uma frase que eu coloco na epígrafe do meu livro, que é até de uma série americana, em inglês, ela diz: "A lie ain't a side of the story, it's just a lie." Ou seja, a mentira não é uma versão da história, é simplesmente uma mentira. Então, eu acho que a gente tem que relembrar a todos de que há, sim, verdades e mentiras em alguns debates. Não todos. Por exemplo, debate religioso, debate filosófico, isso é muito pessoal. Não existe uma verdade nessas discussões. E cada um tem que ter direito de praticar a sua própria religião, o seu próprio culto, enfim. Mas quando a gente entra no campo, por exemplo, o cigarro faz mal ou não faz mal para a saúde? O aquecimento global existe ou não existe? A vacina funciona ou não funciona? Isso são discussões técnicas que têm respostas certas e erradas, que são constatadas por processos metodológicos, científicos e comprováveis, demonstráveis. Por exemplo, se eu soltar o meu celular, ele vai cair. Não importa o que eu pense ou o que eu queira. Ele vai cair, isso é uma verdade objetiva. Então, eu acho que a gente precisa disseminar a ideia de que visões de mundo religiosas e filosóficas, elas são muito pessoais e individuais, e a pretensão de ter uma verdade nesse campo é ruim e autoritária.
mas há espaços em que a gente entra no campo de verdades objetivas. E aqui tem certo e errado, verdade e mentira. Luna, muito obrigada por essa entrevista, agradeço demais. Acho que quem nos ouviu, quem nos viu, com certeza saiu daqui dessa conversa muito mais, sabendo um pouco mais sobre esse assunto, porque o resto vai estar no livro, e está no livro, né? Esse livro, Luna, ele não só interessa aos profissionais do direito, mas com certeza a quem está aí interessado nesse assunto, né? Liberdade de expressão. Com certeza, eu acho que uma preocupação que eu tive, inclusive, quando eu estava escrevendo, era justamente essa. Eu não queria me limitar ao público do direito, porque eu acho que esse é um tema que qualquer cidadão deve se engajar, porque eu acho que a nossa democracia, em alguma medida, depende desse debate. Então tá, muito obrigada mais uma vez, e a quem nos acompanha, o livro está disponível na loja virtual da Editora Fórum. E até a próxima.